Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Genciana. Eu vou fazer uma pintura daqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu aprendi a pintar com uma professora da prefeitura, que ela promovia cursos assim nas igrejas, escolas. Eu aprendi a pintar através desses cursos. E aí depois disso eu venho praticando sempre. E eu coloco meus trabalhos para venda na Praça dos Imigrantes. Faço trabalhos regionais em pintura. Também faço crochê. E é assim que eu completo a renda da minha casa. Eu vou desenvolver uma pintura no tecido, uma arara Canidé e o relógio, que é um ponto histórico de Campo Grande. Para desenvolver essa pintura, a gente vai precisar de alguns materiais: tinta preta da Acrylex, a verde pinheiro, o amarelo ouro, o verde musgo, o cinza lunar, o azul celeste, o cinza, o amarelo canário, azul marinho, azul cerúleo, o siena natural, o caqui, o verde musgo claro, o branco, o aquarela silk para molhar sempre os pincéis. E vamos utilizar também os pincéis número 2 da Castelo e o 00 da Castelo, o número 6 também da Castelo. Esse aqui é da Condor, é o número 456, o número 12, e 151, o número 10 da Tigre. E a gente vai precisar também de um copo com água, um tecido para enxugar o pincel e um prato para a gente tá dissolvendo as tintas. Primeiro a gente escolhe o desenho e pega o tecido, coloca um carbono embaixo e passa o risco pro tecido. Eu não vou passar aqui que eu já fiz o risco porque é muito demorado. Primeiro a gente vai usar, que eu esqueci de falar, do pincel Pituá, que a gente precisa dele para fazer o fundo. Sempre antes de passar, mexa a tinta, que fica melhor para trabalhar com o tecido. Aí a gente passa uma cor, procura fazer um fundo bem clarinho, passando bem próximo ao risco. Aqui eu tô passando o azul clarinho, o azul bebê, só para fazer como se fosse o céu. Então uma parte que é menorzinha, onde tem que passar o fundo também, e aí você escolhe um pincel pequeno para fazer o fundo, para não tampar o risco. Aí depois que você fez o fundo, a gente começa com o risco que sempre está atrás. Eu vou começar com o verde pinheiro e o verde pântano, usar para fazer a árvore. Vocês também podem usar o Pituá, gente, que vocês preferirem, que fica mais rápido. Só não chega próximo ao risco. Aí depois vocês vêm com o pincel menor para dar acabamento aqui. Aí você vem com verde pântano para dar sombra e profundidade dos lugares das folhas, onde vai ficar, fazer a sombra da árvore.
você pega o verde musgo para fazer as folhas das árvores e o amarelo canário. Aí vocês misturam um pouquinho do verde musgo no prato com amarelo canário só para quebrar um pouco o amarelão do... Ficar uma cor mais bonitinha. Não tem problema se sair um pouquinho fora do risco a batidinha, porque é como se fosse as folhas. Aí depois de seco, se você quiser vir novamente perceber que falta luz, é só vocês repetir o verde musgo com o amarelo cerúleo e tornar a fazer a batidinha, que sempre some um pouquinho assim da luz depois de seco. Aí nós vamos fazer agora o tronco da árvore. Eu vou usar a cor sépia, que também eu acho que eu esqueci de falar para vocês da cor sépia, para fazer o tronco da árvore. Aí você vem com branco para dar luz. E sempre que você pegar a tinta do pincel, você coloca a tinta sempre para cima, tá? E limpa a parte de baixo do pincel. Aí agora a gente vai pintar o relógio. O relógio eu vou pintar com um verde musgo claro. Você pega o pincel, que ele é muito, detalhe muito pequeno, e você usa o pincel número 2 da Castelo. Ou o pincel que vocês tiverem na casa de vocês, o menor que vocês tiverem. Aí você vem com o caqui dando a sombra. Você pega o pincel filé, vem com sépia para aí vocês afinam a tinta para poder fazer o contorno do relógio. Eu ponho um pouquinho de água para dissolver a tinta.
agora a gente afina, coloca um pouco de água na tinta sépia para diluir, para a gente poder fazer o contorno do relógio. A gente faz o contorno dele para... Aí quanto mais fininho vocês conseguirem fazer o contorno, fica melhor. Eu vou dar uma luz aqui que ficou muito escuro, eu vou passar um branco aqui para dar um pouquinho de luz bem aqui no cantinho. Fazer a numeração com a tinta preta. Também a tinta tem que estar um pouco dissolvida. Eu vou dissolver aqui com um pouquinho de água. Isso aqui é água, viu, gente? Que tá no vidrinho. Água limpa, filtrada, que eu coloco para me dissolver as tintas. Para não ficar toda hora levantando e pegando água. Então, eu já preparo assim. Faz tipo uns risquinhos só para apresentar como se fosse um número romano. Aí agora a gente vai para a arara. Agora a gente vai pintar a arara canindé. Então eu vou usar um pouquinho do aquarela silk. Vou colocar aqui na tampinha aqui um pouquinho de aquarela silk para hidratar o pincel. Que é bom estar com o pincel sempre hidratado para ele correr melhor na arara, que a arara já é um pouquinho maior. O espaço dela é maior do que do relógio. Aí eu vou usar o amarelo e o siena natural para fazer a sombra da asa, de um lado das asas. Que eu vou fazer o amarelo. Sempre puxando a tinta de fora para dentro, para fazer o movimento da asa. Como se ela tivesse, ela vai estar com a asa aberta, então ela precisa ter o movimento da asa.
vem com a fumê, com a siena natural para fazer a sombra. Aí você vem com a tinta siena de novo nas pontas das asas, de fora para dentro. Sempre puxando de fora para dentro, só para fazer como se fosse as asas dela. Se você quiser dar uma claridade melhor, vem com o amarelo canário para representar um pouquinho de luz aqui embaixo das asas dela. E agora a gente vai pintar outra asa, é com azul cerúleo. Essa parte aqui, ó. Que mostra um pouquinho do azul dela, da asa, que vem a parte de cima, contornando esse amarelo aqui. Aí você pega o azul marinho para fazer a sombra da asa dela. Vem bem aqui, coloca depois. Aqui também é o azul cerúleo. E aqui na cabecinha dela se põe um pouquinho do verde pinheiro. É onde ela tem o verde que eu falei que ela tem. Que ela possui também um pouquinho de verde. Bem pouquinho. Aqui no rabo dela também tem o azul. O rabo dela é colorido, o rabo dela tem o azul e tem o amarelo. A gente vai fazer um pouco de azul e um pouco de amarelo. E agora a gente vai pegar o azul celeste para fazer a luz da asa dela. Agora a gente vai pintar o peito da arara. E para fazer o amarelo do rabo, a gente vai ter que esperar um pouco a tinta secar, porque senão vai manchar, vai virar um verde, porque azul com amarelo vai fazer uma mistura de verde. Enquanto ela seca, a gente pinta o rostinho dela, que é branquinho. Vai preto. Aí primeiro eu vou passar o branco no rosto dela e depois eu venho com preto.
eu coloco a tinta preta, que ela tem um preto aqui, umas peninhas pretas. Aí você vem com um pincel fininho 00 e contorna aqui como se fosse pequenas peninhas, passando preto. O olho dela, a volta do olho dela é preto também. Aí você vem com cinza lunar para pintar o olho dela, que é um quase azul, esse cinza lunar. E faz os pequenos risquinhos assim, imitando pena, porque ela tem uns risquinhos aqui no rosto, imitando as peninhas bem detalhadas. Aí o bico dela é preto também, a gente vem com o pincel número 2 e vamos pintar o biquinho dela de preto. Aí você pega o 0 e contorna onde você não conseguiu fazer com o pincel número 2, você vem contornando para fazer um acabamento do bico. Enquanto a pena dela azul aqui seca, eu vou fazer o pé da arara aqui ainda. Eu vou aproveitar o pincel, que eu tô com o pincel pilê, eu vou pintar aqui essa parte aqui que seria azul das costas dela, que aparece. Pequeno detalhe. Aí, enquanto seca, eu vou pintar essa parte aqui de baixo. Eu vou pegar a cor caqui e vou pintar esse banquinho aqui, como se fosse um banquinho de cimento. Aqui eu vou pegar o pincel número 12 para passar o cinza, para fazer o chão aqui embaixo. Aí nós vamos fazer aqui o verde. Aqui vai ter uma matinha, aqui também vai ter uma pequena árvore. E é o verde pântano para dar o fundo. Aí eu limpo meu pincel, pego um pouco do verde musgo, misturo com o amarelo canário, bem pouquinho para dar uma luz. E faço uma pequena batidinha. Aí a gente vem com o branco dando a luz como se fosse um galinho. E pronto. E a gente volta lá, parada novamente.
Aí nós vamos fazer a pena amarela do rabo dela, que essa dali já deve ter secado. Aí eu vim com o amarelo puro. Pra dar uma impressão que a arara canidela tem... O rabo dela é azul e por baixo é uma pena amarela, então é só para representar um pouquinho as duas cores aqui. Pego o azul cerúleo para dar uma luz. Aí depois espera secar novamente, aí a gente vem com amarelo para destacar com fumê, com a cena natural. Eu vou fazer a luz aqui dessa matinha novamente, que sumiu, com verde musgo. E um pouquinho do amarelo cerúleo. Bom, aí agora eu vou escrever Campo Grande MS. Aí vocês têm que estar sempre com a tinta bem diluída para escrever. E a gente assina também sempre o nosso nome para ser lembrada. E está pronto. Espero que vocês gostem.